Amigas e amigos, é bem possível que a perseguição política ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha alcançado dimensões inéditas, pelo menos na história do Brasil. É uma coisa assim medieval. Não tem justiça, não tem elementos probatórios, não tem respeito às instituições, à institucionalidade democrática, né, à Constituição, aos códigos, não tem nenhum respeito pelo ser humano. Nem isso eles têm a dignidade de respeitar. Essa entrevista, eu falei aqui da entrevista do Sérgio Moro para o José Luiz da Atena, essa entrevista escandalosa, vergonhosa, né, tanto do perguntador quanto dele, do próprio Sérgio Moro. É uma entrevista chapa branca para fazer simplesmente lobby, né, a desfaçatez que campeia aí nesse processo golpista. E agora vem aí a oitava acusação. O Lula vira réu aí na oitava acusação. Vejam bem, oitava. E até agora, cadê o COAF? Cadê as contas do ex-presidente? Cadê as movimentações financeiras? Cadê os documentos? Cadê as perícias? E que a defesa do Lula fica aí esguelando, falando: façam perícia aí nos documentos que vocês estão apresentando, boquirrotos. Lá da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro não considerou nenhum documento desse para se fazer a perícia, para se constatar o que eles estão acusando. Documentos apócrifos, documentos com indícios claros de alterações, de adulterações. É uma coisa vergonhosa, uma coisa escandalosa. Se comprovasse tudo isso, né, tá bom, vamos fazer a perícia aqui, comprovamos, o documento é assim, é assado e tal, é apócrifo, mas foi feito em algum lugar, alguém fez por algum motivo, não sei mais o que. Mesmo assim, eles não teriam elementos para fazer uma só acusação contra o ex-presidente Lula. Porque as provas da defesa são robustas, são consistentes, não são blá blá blá, não são da indústria da delação premiada. São coisas fundamentadas. Quem tiver curiosidade, é só levantar aí as provas da defesa contestando a acusação fajuta dos boquirrotos da Operação Lava Jato. Agora, isso é considerado? É isso, né? Aí vai o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, né? Agora indicado super-ministro de um governo da extrema-direita. Vai lá: não, eu só cumpri a lei, apliquei, não sei mais o que. É sempre isso, né? A máscara do anjo. Essa história da Bíblia que eu sempre falo aqui, né? Porque tá cheio disso aí, né? De cachorros loucos com a Bíblia na mão e a bandeira de Wall Street nas costas, pintada com as cores da bandeira brasileira. Curupaco, Wall Street, Sérgio Moro, Lava Jato, essas atitudes indecentes de gente desclassificada, desqualificada, gente que não tem um mínimo assim de raciocínio, só pensar 2 minutos, usar 2 neurônios, se informar minimamente, procurar na cognição social, ver a história, o que é a história do Brasil, quais são as classes sociais, como elas se interrelacionam, procurar as categorias dos direitos humanos, da civilização. Por que nós somos diferentes dos animais? Porque desenvolvemos cognição, né? Temos um processo social, né? Progresso social, fizemos revoluções na história, justamente para tirar as travas que impediam o processo da civilização, do reconhecimento, do auto-reconhecimento como ser humano, como sociedade, como ser civilizado, com os valores da civilização, da democracia, do respeito, da solidariedade, da fraternidade, essas coisas que dão sentido à existência do ser humano. Tudo isso foi esvaziado, foi deformado, né, por esses curupacos que andam por aí. Curupaco, somos todos Sérgio Moro, todos Lava Jato, todo, né, curupaco, pintado de verde, verdadeiros papagaios aí do submundo, né, do que significa exatamente esse processo anti-civilização. Essas acusações aí contra o Lula, né, que resultaram em 8, né, vira réu em 8 acusações, esse é resultado de tudo isso. Uma coisa desumana, uma coisa cruel, uma mancha, assim como foi o AI-5 da ditadura militar, uma mancha de sangue na história da humanidade. Aqui nós estamos vendo outra mancha,
Agora, a mancha da desfaçatez. Nada mais, nada menos do que isso. Essa última acusação aí é de uma coisa, é de uma sordidez. Todas elas são, na verdade. Essa é apenas mais uma sordidez que diz aí que o Ministério Público Federal de São Paulo está acusando o ex-presidente que usou sua influência para interferir em decisões do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, que favoreceram negócios do grupo ARG no país africano. Esse grupo acabou fazendo uma doação para o Instituto Lula e tal. Agora, e as doações para o Instituto Fernando Henrique Cardoso? Como é que funciona mesmo? Como é que funciona a Fundação Roberto Marinho? Qual é o funcionamento dessas instituições? Qual é a regulamentação que tem? Tem irregularidade? Mesmo ou não tem? Ou é simplesmente acusação? Pode doar para o Instituto Fernando Henrique Cardoso? Não pode doar para o Instituto Lula? A Fundação Roberto Marinho pode captar recursos aí e fazer, né, todas as suas atividades. A Fundação do Itaú, do Bradesco, sei lá o que, tem várias fundações aí, né, cria-se as fundações para uma determinada finalidade. Não tem aí interesses ideológicos, interesses de classes em tudo isso? Veja aí como são as coisas. Agora, a gente tem que pegar isso e situar num contexto maior para a gente entender as coisas. O que é essa ofensiva que existe agora aqui na América Latina? Que tipo de propaganda, de linguajar que a direita usa para fazer essa ofensiva? Não é diferente do linguajar dos cachorros loucos, eu falo aqui dos editoriais. Tem, por exemplo, um editorial do jornal o Globo hoje que fala do encerramento da edição impressa do diário El Nacional da Venezuela, né, que ele faz lá uma acusação gravíssima, né, dizendo que a cleptocracia, né, da Venezuela, que é defendida pela esquerda, olha aí, a associação que eles fazem das coisas. Ou seja, lá tem um governo de ladrão, uma ditadura, eles tratam assim, o ditador Maduro, né, que é um governo de ladrões, né, e que aqui a esquerda apoia esse governo de ladrão, consequentemente a esquerda também aqui defende um regime de ladrões, com um linguajar de uma baixaria, com termos que ficaria, né, talvez assim mesmo com reprovação num boteco qualquer desses aí, com bêbados discutindo, sabe? O recurso, é isso que eu falo sempre aqui, né? Não tem um recurso sequer da gramática, do vocabulário, de usar o dicionário. Use palavras adequadas. Por mais que queira ser sórdido, canalha, né? Use palavras adequadas. Não use palavras de bêbado nas esquinas, que é o palavreado comum nessa gente, né? Isso, o rebaixamento moral leva ao rebaixamento intelectual. Gente desqualificada, depravada. O que é isso senão... o que não é senão isso aí pela boca dos cachorros loucos aí, da rataria pretoriana midiática, do séquito do Hugo Studart, do livro do Hugo Studart, infame contra a guerrilha da Araguaia, contra o PCdoB. Esse linguajar aí do editorial do Globo, do editorial do Estadão. A Folha procura fazer editoriais mais polidos, mais artificiais, risíveis, ridículos. Pelo menos o Globo e o Estadão assumem que são mesmo da turma dos cachorros loucos, dos doidos varridos, dos canalhas, dos abutres. Assumem, acabou, né? O cinismo. É isso aí, né? É um mundo de cinismo, um mundo, né, abjeto. Né? Isso vai... o meio, isso é importante a gente compreender. Que é o meio deles. Eles vivem assim, pensam assim, agem assim. As relações pessoais deles são assim. Né? A questão da violência na sociedade. A violência doméstica. A violência de gênero. A violência racial. Né? A violência de uma maneira geral. Né? A lógica deles é a lógica da violência. É medieval. Não tem entre eles cordialidade, eles não se tratam com cordialidade, com respeito. Né? Não tem o sentido humano, não são formados dentro do espírito, né, de ser humano, de ser civilizado, de ter respeito pelos outros, de ter ética. Ética é isso, ética é basicamente ter respeito pelos outros. Eu não concordo com você, eu acho que você está errado nisso, está errado naquilo, por isso, por aquilo. Você não sai por aí fazendo xingamentos, né, despejando adjetivos, sem substantivos. Sim, mas vamos...
Sim, esses adjetivos todos aí de cachorros loucos, que lá na Venezuela tem uma cleptocracia, que o jornal faliu, agora só tem edição eletrônica, porque o que eles acusam lá é que tem uma crise. Eles acusam. O governo tem uma crise, a crise levou o jornal a ser fechado. O próprio jornal não diz que foi censurado, foi perseguido, coisa do tipo. Simplesmente foi submetido à lei, né? Foi submetido ao controle social. E o que é o controle social? É a Constituição. A história do controle social aqui da mídia brasileira, que eles criaram terrorismo em torno disso. Não é diferente de você pegar aí uma facção criminosa qualquer e dizer: nós vamos submeter vocês à lei, à Constituição. Vocês têm que se submeter à Constituição, às leis que tem aí, aos códigos e tudo mais. Não, isso é ameaça à liberdade individual. Isso é ameaça à liberdade de imprensa. E eu posso fazer isso, posso escrever editoriais como esse do Grupo Globo. Agora, se eu chegar lá no Grupo Globo, seu Dr. Globo, Dr. Marinho, eu queria fazer aqui um outro editorial contra o seu editorial. Posso publicar aí no jornal de vocês? E a coisa vai. São exemplos e mais exemplos. Essa questão, por exemplo, aí do COAF. Vejam como vão pipocando, né, denúncias e mais denúncias. As coisas vão se acumulando, vai criando, né, uma emaranhada, uma situação que aparentemente eles não têm saída. Bolsonaro, seus filhos, o motorista, a esposa e não sei mais o quê. Como é que eles vão sair dessa? Que explicação eles podem dar depois de tudo que eles falaram? De tudo que eles pregaram? Da formação aí dos seus seguidores, do seu secto, mais ou menos como Hugo Studart, volto a dizer lá com o seu secto. Qual é a saída que eles teriam para se explicarem das papagaiadas, daquelas infâmias que ele publicou no seu livro Borboletas e Lobisomens? Como é que eles vão explicar isso? Não tem explicação. Simplesmente vão criando uma maçaroca. Né? Passa um por cima do outro e vai criando um bololô, né, de xingamentos, de ameaças e tudo mais, e de que é comunista, que é o PCdoB, que é não sei mais o que, como eles fizeram lá e tal. Isso aqui é maluco, que não sei, enfim, etc, etc. Um assunto que eu comentei muito aqui, a resposta agora do clã Bolsonaro é a mesma. O mesmo diapasão. O mesmo procedimento. Por que isso? A velha história da verdade, né? A verdade está nos fatos. Vamos aos fatos, vamos ao mérito da questão. Pega-se o mérito e diz o seguinte: aqui o mérito bate com o que vocês estão falando. Ô Globo, o seu editorial aí, tá mais por fora do que água de coco, como diz o incauto. Não tem substância, não tem substantivo nisso aí. As explicações do clã Bolsonaro, e cadê a substância, o substantivo? Né? Aí como é que eles vão lidar com isso? Se chegar num ponto aí de que não tem saída, que de fato não tem, eles vão, a grande possibilidade que eles vão fazer é isso aí, né? É exatamente para emparedar, enquadrar. Gente, mitos, a mitaiada, esse bando de doido. Aqui, ó. Vocês estão enquadrados aqui, ó. O negócio aqui funciona assim, ó. Cartilha, aqui tem cartilha. Aqui tem diretoria, não é como vocês querem. Aqui tem consenso de Washington. Aqui tem a ditadura de Wall Street. Aqui tem cartel midiático. Aqui, ó, come aqui, ó. O jogo é esse, é assim que eles estão jogando. Agora esse negócio de COAF e tal, isso aí para eles varrerem para debaixo do tapete não custa nada, como está fazendo o Sérgio Moro. Cadê? Alguma atitude, tem Ministério Público para tudo quanto é lado aí. Gente, 8ª acusação contra o Lula, réu pela 8ª vez. E agora, cadê o réu do COAF? Cadê o réu do Caixa 2, Onyx Lorenzoni, 2 vezes? Confessando 2 vezes que usou o Caixa 2. Agora tem aí, a gente vai pegando as coisas e vai destrinchando, encadeando e compreendendo. Esse Carlos Fernando dos Santos Lima, que é lá um dos boquerrotos da Operação Lava Jato, se aposentou agora com 54 anos de idade. Tudo bem,
aposente, né? Seja feliz. Não é essa que é a questão. Agora, defenda a aposentadoria para todos. Por que eu posso, os outros não podem? Ah, mas eu não estou defendendo isso. Mas você defendeu o Bolsonaro. Você defendeu o golpe. Você foi um dos braços do Sérgio Moro nesse trânsito aí para chegar ao golpe, chegar à vitória da extrema-direita nas eleições de 2018. Você não tem nada a ver com isso? Fica aí interrogação, né? Agora, o que ele faz? Ele escreve lá no seu Facebook que essa questão do lobby, que a história do lobby é isso aí, né? Como é que se faz lobby? Essa história, a acusação que eles fazem ao Lula, por exemplo, é tão somente lobby. As empresas formam quartéis, o clube das empreiteiras. O capitalismo funciona assim. Ou quem acredita que tem democracia no capitalismo? O capitalismo do Adam Smith, que ele dizia lá que a livre concorrência equilibra a sociedade, não sei mais o que, né? Aquela coisa toda que ele dizia lá na sua obra clássica, a investigação sobre a natureza da riqueza das nações. Mas ele dizia, os empresários devem evitar, sequer frequentar o mesmo clube para evitar a tentação de se formar monopólios, trusts e etc. Alguém acredita que o capitalismo ainda funciona daquele jeito? Não tem aí os grandes lobbies que organizam as grandes empresas, os grandes interesses? Os Estados Unidos têm 4 grandes agências que a única função é fazer lobby pelo mundo afora, a favor das empresas americanas. Isso é um órgão do governo norte-americano, do regime. E aqui no Brasil, eles dizem que não pode. Isso aí não pode, isso aí é corrupção, não sei mais o que. Foi feito aí na Guiné Equatorial, foi feito no triplex do Guarujá, foi feito no sítio da Atibaia, no terreno do Instituto Lula, e vai por aí afora. Não pode fazer doação para o Instituto Lula, quer dizer. Como funciona o capitalismo? Como funcionaria o capitalismo? Então acaba o capitalismo. Ou volta a ser regime escravista, feudal, ou vai para uma etapa superior, vai para o socialismo e tal. Tem que ser honesto nas coisas, tem que ter consequência. Senão é vigarice. Vigarice. Aí ele escreve aqui que o Toffoli, o ministro, o presidente do STF, o Dias Toffoli, que ele diz que está completamente equivocado sobre essa questão do lobby, que ele defendeu que legalizar o lobby é o caixa 2 do futuro. Diz Toffoli, é uma matéria que está no Globo, no jornal Globo, que o Toffoli tem razão. Legalizar o lobby, como existe nos Estados Unidos, é legalizar o caixa 2. Ou seja, deixar o capitalismo funcionar como ele funciona aqui. A única diferença é que o lobby aqui, o caixa 2 aqui, é considerado... Ele é ilegal, mas ele é considerado... fazem vistas grossas. O problema é que aqui o caixa 2 teria que ser controlado, sobretudo no seu aspecto da evasão de divisas. Quando se sonega imposto, esse dinheiro vai para onde? O empresário põe esse dinheiro onde? Não tem aí os esquemas dos bancos? Os departamentos privados dos bancos, as contas CC5? Sai o dinheiro volta lavado, dados da Receita Federal, R$1 arrecadado, R$1 sonegado. Tem aí, esse dado é da CPI da evasão fiscal. Foi feita nos anos 1990. Tem a CPI, tem documentos, relatórios da CPI da evasão fiscal. Aí o Carlos Fernando Santos Lima, o famoso frasista de porta de rodoviária, de banheiro de rodoviária, que ele disse aqui que o Carlos Fernando dos Santos Lima, Toffoli está totalmente equivocado. O lobby é um fato. Ele existe, independente de regulamentação. Por isso deve ser regulado, pois assim os contratos entre autoridades e esses representantes de interesses específicos terão que ser registrados e documentados. O pior dos mundos é continuarmos fingindo que eles não existem, ele errou aqui, permitindo como hoje que transitem sem óbices ou registros como fantasmas por palácios e gabinetes. É isso.
como existe o Caixa 2, a evasão de divisas, o que ele está propondo aqui? Vamos regulamentar. Aquela velha história, né? Aquele velho ditado: ou instauremos a moralidade, ou nos locupletemos todos. Vão virar todos corruptos. Tem aí a turma do Caixa que usa Caixa 2 aí e tal. Uma parte do Caixa 2 vai para as campanhas eleitorais. Ele legaliza tudo isso. Acaba com esse negócio. Mas isso não vale para o Lula. Essa aqui é a questão. Vejam aí como o negócio é descarado. Não vale para o Lula. Lula não. Não vale para a esquerda. Esse negócio da esquerda aí usar na campanha, como disse o ex-tesoureiro do PT, o Delúbio Soares, recursos não contabilizados. A esquerda não pode, agora a direita pode usar à vontade, o Nix pode usar à vontade. O Sérgio Moro não, pede desculpa, ele pediu desculpas, aí justificou, não sei mais o que. A turma do COAF, a turma do Bolsonaro usou Caixa 2. Isso é Caixa 2, tipicamente Caixa 2. Isso é típico de Caixa 2. Reúne lá uma turma, essa turma recebe os salários lá do parlamento, repassa para uma determinada conta, essa conta vai para... Agora teria que fiscalizar o resultado de tudo isso. Isso aí foi para a campanha eleitoral? Essa aqui é a questão. O que diz a legislação sobre isso? É crime eleitoral? Não pode. Caixa 2 na campanha é crime eleitoral. Tem as penas previstas, perde o mandato, sei lá o quê. Eu não me lembro, não sei quais são as penas previstas, mas tem. Crime eleitoral. Agora, se o sujeito pegou uma parte desse Caixa 2 e comprou iates, aviões, apartamentos, mansões, como disse o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, disse que fez, aí outra coisa, aí entra na esfera criminal. Então são dois crimes que precisam ser apurados. Não dá para apurar um sem apurar o outro. Como é que vai apurar a corrupção, do que o Sérgio Cabral assumiu, sem apurar o Caixa 2? Se apurar o Caixa 2, chega onde? Chega na Lava Jato. Chega lá nos depoimentos da Lava Jato. Vejam como são as coisas. Chega na Operação Zelotes. Alguém lembra da Operação Zelotes? Que deu a Operação Zelotes? Cadê Mossack Fonseca? Offshore, agência que faz lobby para lavagem de dinheiro. Quem estava lá? Na Operação Zelotes, se não o Grupo Globo, o Grupo Gerdau, Ford, não sei mais o que, bancos aí, HSBC. E aí? Uma das fases da Operação Lava Jato, chegou, por determinação do Sérgio Moro, chegou a prender uma senhora lá do tal do Edifício Solares, do triplex do Lula, que ele disse que é do Lula e tal. Prendeu a mulher e tal. E aí prendeu, mandou soltar e tal. Ninguém fala mais da mulher, ninguém mais falou da mulher. O que essa mulher falou, será? Por que essa mulher sumiu do mapa, sumiu do noticiário, sumiu de tudo? Portanto, não tenhamos dúvidas de que existe um processo, que eu sempre digo aqui, tem um processo histórico. Esta elite brasileira, essa direita brasileira, esses setores dominantes da sociedade brasileira, eles vêm da história. Eles vêm da história. Fizeram o que fizeram aí, a história da luta contra a abolição, contra a independência. Você fala que os saltos civilizatórios, essas coisas todas. A Revolução de 30, as Constituições de 46, de 88. Em cada momento eles usam uma determinada forma política. De acordo com o que se apresenta agora. O que nós estamos vendo? E tudo golpista. Tudo à base da rasteira, do pontapé, do golpe traiçoeiro, do ataque à traição. Sempre foi assim. Em 37 com o Plano Cohen, em 64 com a história lá do comunismo, da corrupção, da inflação, etc, etc. Sempre se utilizando de torpezas. E o que nós estamos vendo agora é exatamente isso aí. As torpezas agora, corrupção de novo, corrupção, tem corrupção. Fez lobby, fez não sei o que, tal. Com os mesmos discursos. Sim, mas tá bom, vamos investigar tudo isso aí. Então agora vamos discutir o desenvolvimento do país, a inclusão social, a soberania do país, a democracia, os direitos do povo, vamos discutir isso aí. Não, é corrupção. E joga os curupacos aí, os cachorros loucos. Curupaco, é Lava Jato, é Sérgio Moro, é Wall Street.
saem por aí falando tudo isso. É importante a gente se apegar a esta lógica para a gente saber que nós estamos, né, fazendo uma luta difícil, uma luta dura, uma luta contra 388 anos de escravismo, né, no pós-escravismo, uma luta, né, dura contra esse clube privado com seus métodos, os métodos deles, né, da violência, do ódio de classe, da sabotagem, né, da entrega do país para interesses de fora, dos grandes grupos econômicos, né? Mas a essência é que nós estamos defendendo a democracia, defendendo o povo, defendendo a soberania do país, defendendo o futuro do país e o futuro do povo brasileiro. É isso aí. Essa é a dicotomia, essa é a contradição. Essa é a situação que está estabelecida nesse momento. Nós estamos enfrentando um mundo de hipocrisia, de mentiras. Nós temos que reunir forças para ir tirando esse véu da mentira. Isso aí é tudo mentira, né? É uma mentiraiada, é um mundo fake, é onde eles vivem na trapaça, na corrupção, né, na lama. Nós temos que criar, né, sim, temos que quebrar a cabeça, né, persistir na luta para dizer para o povo, ó, isso aí, ó, isso aí é o fundo do poço, é a lama do fundo do poço, tudo isso aí. Então somente isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.